Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, seja bem-vindos ao nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou o professor Alan Robson e hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro, dia de estudo adicional através do auxiliar do professor do nosso manual. Antes, porém, eu convido você a me acompanhar em oração por esse estudo. Oremos. Querido Deus e Pai, nós começamos este momento agradecendo pelo estudo da semana, pela Tua palavra que nos orienta, nos corrige e nos fortalece. Obrigado também porque o sábado se aproxima, esse presente santo que renova a nossa fé, a nossa esperança e a nossa comunhão contigo. Nós queremos apresentar diante de Ti os muitos pedidos feitos por nossos irmãos e irmãs. Colocamos em Tuas mãos as famílias aqui representadas. Pedimos proteção, união, conversão, libertação e restauração dos lares. Lembramos especialmente dos filhos afastados dos Teus caminhos, dos jovens em conflito, dos relacionamentos quebrados e dos corações que precisam voltar para Jesus.
Intercedemos pelos enfermos, pais, mães, filhos, netos e familiares internados, entubados, debilitados no corpo ou na mente. Pedimos cura física, emocional e espiritual, alívio da dor, força para continuar e fé em meio à luta. Entregamos também aqueles que enfrentam ansiedade, depressão, vícios, desemprego, prisões e situações que só o Senhor conhece. Dá-nos sabedoria, vigilância e discernimento para não tropeçarmos. Fortalece a nossa vida espiritual e ajuda-nos a perseverar até o fim. Que o Espírito Santo conduza cada decisão, cada sonho e cada projeto colocado diante de Ti. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pela vida, pelas bênçãos já recebidas e pelas respostas que virão segundo a Tua vontade. Abençoa a família da igreja, une-nos em oração e prepara-nos para viver um sábado santo na Tua presença. Oramos confiantes em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo pela última vez essa semana a música de memorização do verso da semana. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10 e 11. Depois de afirmar que os crentes brilham neste mundo ao praticarem boas obras centradas em Cristo, Paulo passou a enfatizar a necessidade de confiar exclusivamente em Cristo para a salvação. O apóstolo expressa preocupação com a influência de falsos mestres que promoviam uma abordagem com base na carne, distorcendo assim a mensagem do Evangelho e colocando em risco toda a comunidade cristã em Filipos. Parecia que uma forma de falso ensino, semelhante à que ocorreu na Galácia, estava gerando certa confusão quanto ao que os cristãos gentios deveriam crer e fazer para serem salvos. Paulo não está combatendo o ateísmo aqui, irmãos, mas uma religiosidade distorcida. O perigo não vinha de fora, mas de dentro da comunidade cristã. Sempre que algo é acrescentado a Cristo como requisito para a salvação, o Evangelho deixa de ser Evangelho. O manual prossegue. Paulo levou esse assunto muito a sério. Afinal, a mensagem do Evangelho estava em jogo. Paulo mostrou-se extremamente preocupado com a infiltração de falsos mestres e seus ensinamentos, a ponto de se referir a eles como cães e maus obreiros. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, versos 2. Esses foram termos fortes, usados para expressar desprezo e reprovação. Ao tratar dessas questões em Filipos, Paulo ofereceu preciosas lições sobre como lidar com falsos ensinamentos. Essas lições continuam sendo cruciais para a igreja hoje. Afinal, em maior ou menor grau, todas as nossas igrejas sofrem com o ataque de falsos mestres. Irmãos, quando o evangelho está em risco, a linguagem pastoral também precisa ser firme. Amor não é tolerar erro doutrinário. Paulo ensina que proteger a igreja inclui confrontar falsos ensinos com clareza e coragem.
A lição dessa semana enfatiza 3 temas principais, a saber que alegrar-se no Senhor é o oposto de confiar na força humana. Vimos também que uma conversão genuína leva a uma mudança radical da confiança na carne para a confiança em Cristo. Vamos rever também que conhecer a Cristo é uma experiência progressiva. À medida que nos aproximamos dele, a nossa intimidade com ele se aprofunda cada vez mais. A intimidade com Cristo deve continuar crescendo até o dia em que o veremos face a face. O rei da Itália e o rei da Boêmia prometeram a John Huss transporte e custódia seguros. No entanto, quebraram suas promessas e Huss foi martirizado. Thomas Wentworth carregava um documento assinado pelo rei Carlos I que dizia: pela palavra de um rei você não sofrerá na vida, na honra ou nos bens. Pouco tempo depois, no entanto, sua sentença de morte foi assinada pelo mesmo monarca. Não confiem nos príncipes, foram suas últimas palavras. É melhor confiar no Senhor do que em qualquer outra pessoa ou coisa. A ilustração reforça uma verdade bíblica antiga. Toda confiança humana falha. Apenas Deus é absolutamente fiel. A salvação não pode depender de promessas humanas. Vamos tratar agora então do primeiro ponto que a lição se aprofunda: alegrar-se no Senhor versus confiança na carne. Em Filipenses capítulo 3, versos 1 ao 3, Paulo introduziu uma advertência contra o orgulho nas realizações humanas. A exortação "alegrem-se no Senhor", no verso 1, expressa um conceito frequentemente encontrado no Antigo Testamento, especialmente nos livros dos Salmos. Alguns exemplos notáveis incluem: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta a tua salvação, em Salmo 21, verso 1. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, Salmo 32, verso 11. O justo se alegra no Senhor, Salmo 64, verso 10. Alegra a alma do teu servo, pois me alegraste, Senhor. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. São várias passagens do Antigo Testamento. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. De fato, alegrar-se no Senhor é um mandamento repetidamente enfatizado ao longo do livro de Deuteronômio. E aqui há várias passagens. Em Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 3, a ideia de se alegrar aparece 2 vezes em algumas traduções da Bíblia. Alegrem-se no Senhor, Filipenses 3:1, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em Filipenses 3. No entanto, o texto original grego utiliza 2 palavras diferentes. Em Filipenses 3:1, Paulo empregou o termo kairó, que no Novo Testamento frequentemente expressa felicidade e bem-estar. Por outro lado, em Filipenses 3, verso 3, Paulo utiliza o verbo kalkomai, que a versão Nova Almeida Atualizada frequentemente traduz como se gloria, tanto em Romanos quanto especialmente em 2 Coríntios, em que também aparece como se orgulhar ou se gloriar. O verbo kalkomai transmite um sentido de exultação mais específico e enfático do que kairó. Paulo usa o termo carne em Filipenses 3, verso 3, para se referir aos esforços humanos realizados com o objetivo de obter a salvação. No entanto,
Nas palavras da Nova Versão Transformadora, quando se trata de salvação, os crentes não colocam nenhuma confiança nos esforços humanos. De fato, dependemos completamente dos esforços de Cristo. Essa ideia era provavelmente o que Paulo queria dizer ao afirmar que nos gloriamos em Cristo. Alegrar-se no Senhor e gloriar-se em Cristo Jesus são conceitos paralelos, assim como no Salmo 34, verso 2, que diz: "A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão." O próximo ponto no qual a lição se aprofunda, da confiança na carne à confiança em Cristo. A advertência contra o orgulho nas realizações humanas, introduzida em Filipenses 3, versos 1 ao 3, foi desenvolvida em Filipenses 3, versos 4 ao 6. Observe a expressão confiança na carne. É uma frase-chave em Filipenses 3, de 1 a 6. Ela aparece nada menos que 3 vezes. Conforme mencionado anteriormente, em Filipenses 3, verso 3, Paulo contrasta a confiança na carne com o gloriar-se em Cristo. Em Filipenses 3, versículo 4, o apóstolo argumenta que nenhum outro judeu tinha tanta confiança na carne quanto ele. Em Filipenses 3, versos 5 e 6, ele apresenta 7 razões pelas quais, mais do que qualquer outro, poderia confiar na carne. Primeiro, ele era circuncidado ao 8º dia. Segundo, ele era da linhagem de Israel. Terceiro motivo, ele era da tribo de Benjamim. Quarto motivo, ele era hebreu de hebreus. Quinto motivo, fariseu. Sexto, perseguidor da igreja. Sétimo, irrepreensível. Curiosamente, a circuncisão abre a lista, enquanto a condição irrepreensível a encerra. Parece que Paulo acreditava que seus esforços garantiriam sua salvação. No entanto, ao se encontrar com Cristo, percebeu a ineficácia de suas conquistas para alcançar a salvação. Em Filipenses, capítulo 3, versos 7 ao 9, Paulo contrasta sua vida pós-conversão com suas experiências anteriores à conversão, conforme descrito anteriormente. Os termos ganho e perda se destacam nessa breve passagem. Os versos 7 e 8 foram organizados em ordem concêntrica da seguinte maneira: A, B, B, A. Assim escrito: "Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda para ganhar a Cristo." Essa estrutura concêntrica, também conhecida como estrutura quiástica, enfatiza a mudança radical na mentalidade de Paulo. Além do termo perda, em Filipenses 3:8, Paulo também usou sua forma verbal sofrer perda. Essa ênfase torna ainda mais notável a mudança em sua forma de pensar. Os itens na lista de 7 elementos de ostentação autobiográfica foram considerados como perda à luz da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O conhecimento de Cristo colocou todas as coisas da vida anterior de Paulo na devida perspectiva. Paulo passou da confiança na carne para a confiança em Cristo, de uma justiça centrada na lei para uma centrada em Cristo, completamente dependente da graça de Deus mediante a fé. O próximo ponto trabalhado pela lição, conhecer a Cristo, é uma experiência progressiva. Em Filipenses, capítulo 3, verso 10, Paulo indicou que o propósito supremo de sua vida era conhecer Cristo.
O fato de ele mencionar os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Cristo sugere que conhecer a Cristo envolve não apenas um aspecto cognitivo, mas também, especialmente, uma experiência relacional em um processo de crescimento gradual. Vamos ver 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Embora essa ideia esteja, de certo modo, implícita em Filipenses 3, verso 10, Paulo a desenvolveu ainda mais em Filipenses 3, versos 12 ao 16. Além disso, Paulo tinha consciência de que um conhecimento mais completo de Cristo seria alcançado apenas na ressurreição. Essa ideia parece ser o contexto da declaração em Filipenses 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Em seguida, Paulo explicou como perseguia o objetivo descrito em Filipenses 3, versos 10 e 11, sugerindo que a tarefa era dupla. Ele esquecia das coisas que ficavam para trás e avançava para as que estavam diante dele. Na verdade, Paulo se referia a essas duas ações como uma só, ao dizer: uma coisa faço. Essa única coisa era impulsionada por um propósito claro: buscar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio e a vocação referiam-se à mesma realidade, conforme a Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz: esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Muito provavelmente, essas expressões são metáforas da ressurreição, o momento em que Paulo conheceria plenamente a Cristo. Até lá, os crentes são chamados a continuar crescendo no conhecimento de Cristo enquanto prosseguem em busca do prêmio. Na aplicação para a vida, temos as seguintes colocações. A Bíblia ensina claramente que a nossa salvação não depende de nossos próprios esforços. Esse ensinamento é uma razão poderosa para nos alegrarmos no Senhor dia após dia. Afinal, se a salvação dependesse de nossas boas obras, não teríamos nenhuma esperança. Do ponto de vista bíblico, a alegria é nossa resposta ao que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. As coisas podem não acontecer da forma como desejamos ou esperamos. Ainda assim, temos motivos de nos alegrar, como é lindamente expresso no cântico de Abacuque. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, verso 18. Na vida de um verdadeiro crente, não há espaço para orgulho nas realizações humanas. Quando se compreende que a salvação não depende do que podemos fazer, mas do que Deus fez e está fazendo por nós em Cristo, aquilo que antes era considerado lucro passa a ser visto como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Filipenses 3:8. Tornar-se semelhante a Cristo passa a ser o alvo da busca, e as boas obras surgem naturalmente como resultado. Como Paulo afirma em outro lugar, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Como cristãos, somos uma obra em andamento. Essa é a ideia que Paulo expressou na sessão de agradecimento de sua carta aos Filipenses ao dizer: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Até que esse dia chegue, devemos esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para as que estão diante de nós. Duas perguntas para fechar o nosso auxiliar do professor.
Reflita mais sobre a ideia de que a nossa salvação não depende de nossas boas obras. Por que esse ensinamento é uma notícia tão boa? Por que isso deve nos encher de esperança? Outra pergunta: muitas pessoas estão presas em um ciclo de autodepreciação e culpa por pecados do passado. Embora aceitem intelectualmente o perdão de Cristo, ainda não o internalizaram verdadeiramente, duvidando, no fundo, de que estão realmente perdoadas. Como resultado, não conseguem se desprender totalmente do passado. Reflita mais sobre a ideia de que devemos esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de nós. Que permissão surpreendente essa ordem nos dá! Por que essa instrução é tão libertadora e curadora para o coração humano? Com gratidão a Deus, a gente encerra a lição 6. Obrigado a você que nos acompanhou, que nos apoiou durante toda essa semana. Que Deus te dê um dia abençoado de preparação para o Santo Sábado logo mais. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus e até a lição 7. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:10